Uma nutricionista recomendou aos atletas de um time de futebol a ingestão de uma quantidade mínima de certos alimentos, fruta, leite e cereais necessárias para uma alimentação sadia, certo? Então esse time ele vai ter que consumir aí 200 frutas, 300 leites e 600 cereais. Isso é o mínimo que eles têm que conseguir, devem consumir para que eles consigam os nutrientes aí, as proteínas, as gorduras e os carboidratos necessários para que eles tenham um bom desempenho, tá? O que significa essa matriz D? Essa matriz D está indicando a quantidade de frutas que eles têm que consumir, a quantidade de leite e a quantidade de cereal. O que indica a matriz M? A matriz M está dizendo a quantidade de proteínas que tem em uma fruta, a quantidade de gorduras que tem em uma fruta e de carboidratos em uma fruta. Então, cada coluna está representando a quantidade de proteínas, gorduras e carboidratos que eles vão consumir se tiverem apenas uma fruta, tá? A mesma coisa acontece com o leite, a mesma coisa acontece com os cereais. Então, para que eu encontre o total de proteínas, de gorduras e de carboidratos que eles vão ingerir, esse time vai ingerir, eu tenho que multiplicar quanto tem em uma fruta, em um leite e um cereal, pela quantidade de frutas, de leite e de cereais que eles vão consumir. Não é verdade? A partir dessas informações, eu vou descobrir a quantidade que eles vão ingerir durante esse dia ou durante essa refeição, certo? Então, para isso, eu vou multiplicar a quantidade de 1 pelo valor total de frutas, de leite e de cereais que eles vão consumir durante o período, certo? Então, eu vou multiplicar a matriz M pela matriz D. Bom, vou montar então aqui, ó. Já comecei ela. Então, nós temos aqui, vou montar a primeira linha. E aqui 0,108, 0,01, Muito bem, então agora eu vou começar a multiplicar. Vamos só relembrar aí um pouquinho por que eu posso multiplicar essas duas matrizes. Qual é a ordem dessa matriz? 3 linhas, 3 colunas. Então, a matriz de ordem 3 por 3. E essa aqui, 3 linhas, 1 coluna. Então, é 3 por 1. Quero que vamos relembrar também um pouquinho aqui, ó. Eu só posso multiplicar duas matrizes que a primeira matriz tenha o mesmo número de colunas do número de linhas da segunda matriz. Então, eu posso multiplicar quando o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Quando isso aqui é igual, eu posso multiplicar. E nós já vamos compreender e relembrar por quê. 3 colunas, 3 linhas. Então, essa aqui eu vou chamar de linha 1, linha 2 e linha 3, certo? E aqui eu tenho a coluna 1. Por que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz? Para mim conseguir, para que eu consiga estabelecer esta multiplicação aqui, ó. Certo? Então, o primeiro elemento multiplica o primeiro elemento, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro. Se fosse diferente, aqui se tivesse só 2 colunas, ia sobrar. Se aqui tivesse só 2 linhas, ia faltar elementos.
tá? Então, por isso que essa igualdade ela tem que ser obedecida. Agora, como é que eu faço essa multiplicação? Eu faço a multiplicação, vou montar um esqueleto dela aqui, em que a linha 1 vai multiplicar a coluna 1. A linha 2 vai multiplicar a coluna 1. E a linha 3 vai multiplicar a coluna 1. Ó, linha 1 com coluna 1. Se tivessem mais colunas, eu ia multiplicando a linha 1 por todas as colunas que há. Como só tem uma coluna, então vai resultar num único elemento. Agora passo para a linha 2. A linha 2 vai multiplicar a coluna 1. Se tivessem mais colunas, essa aqui é a linha 2 com a coluna 2, linha 2 com a coluna 3 e assim por diante. A linha 3 vai multiplicar a coluna 1. Tá? Quero que vocês observem que cada multiplicação dessa vai resultar num único elemento. Aqui vai dar um elemento só e aqui vai dar um elemento só. Então, esse aqui é o esqueleto da minha matriz que eu tenho que multiplicar. Agora, para a gente fazer essas multiplicações aqui, eu vou transformar isso aqui numa fração. Como assim numa fração? Então, escrever 0,006 é a mesma coisa que escrever 6 divididos por 1000. Esse vai multiplicar o 200. Olha, eu vou simplificar depois isso aqui, tá? Então, eu estou fazendo esta operação aqui, ó. Mas, agora eu vou multiplicar o segundo elemento com o segundo elemento. Ó. Então, 0,033 é a mesma coisa que 33 divididos por 1000, que multiplica os 300. Mais. E o último aqui, este que multiplica esse. Então, vai ficar, transformando isso aqui, 108 sobre 1000 vezes os 600. Estou multiplicando a linha 1 com a coluna 1. Tudo isso aqui vai resultar num único elemento só. Tá? Agora vou para a segunda linha que vai multiplicar a coluna. Segunda linha com a primeira coluna aqui, ó. Também vou fazer ele de forma fracionária, porque daí eu vou conseguir simplificar esses zeros aqui, ó. Vai tornar minha conta mais simples. Então, 0,001 é 1 sobre 1000, vezes os 200, mais 35 divididos por 1000, vezes os 300, mais o 18 sobre 1000, aqui eu só esqueci aqui em cima, ó, é 1000, vezes os 600. Agora eu vou passar para a linha 3 multiplicando a coluna 1. Então vai dar 84 divididos